Oração e união. Está começando mais um programa da Juventude Sede Internacional, programa Juventude em Ação. Este programa é um mecanismo do Ministério da Assembleia de Deus Ministério Restauração, pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e o diretor de Comunicações e Relações Institucionais, pastor Paulo Roberto dos Santos. O superintendente da Juventude é o pastor Adriano Licidônio, o líder da Juventude da Sede Internacional, presbítero Bruno Beltrame. Eu sou Jonathan Salazar e estou aqui junto com o irmão Danilo. Paz do Senhor, irmão Danilo. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão dialogados conosco. É um prazer estar aqui com vocês para mais essa programação. Glória a Deus. Glória a Deus. Também com o irmão Géser, que está no teclado hoje. Paz do Senhor, irmão Géser. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a todos os nossos videologados. É uma honra estar aqui com os irmãos logo após este culto abençoado que nós Glória tivemos. A Deus. Bem Glória a Deus. Também ali na técnica, irmã Tainê,
Glória a Deus, Deus abençoe. Muito conhecida, a irmã Tainê. Deus Glória a abençoe Deus. a irmã Tainê. Glória a Deus. E neste momento vamos estar fazendo uma oração para começar este programa. Aleluia. Antes de nós orarmos, quero comunicar que você deixe o seu like, pois deixando o seu like, o YouTube entende que esta programação ela é importante e ela mesma compartilha com as demais pessoas que estão assistindo o YouTube. Também compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu status, essa programação. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto importante chamado de Além das Coisas Exteriores. Se você quer saber mais, fique conosco. E Vamos não orar? se esqueça de deixar, muito importante, importantíssimo, deixa o seu Joinha. joinha. Glória a Deus. Outra coisa ainda, se inscrever no canal e ativar as notificações. Glória a Do Deus. lado esquerdo, Ativa o sininho. se Ativa o inscreva. sininho. Vamos orar. Senhor, Deus, Graças em nome nós de te Jesus damos Cristo, nós agradecemos a Ti, pela Senhor, tua misericórdia, pela tua pela graça, vida do irmão Jonathan, do irmão pelo Jéssica, dia, pela vida da irmã pela Tainê, vida, Deus, pela pelo vida teu da amor para com juventude, nossas Senhor, vidas. tudo que o Senhor tem Senhor, nos feito, que o Senhor abençoe nos a cada ajudado jovem, até aqui, Senhor, a cada a videologado, nos Senhor, mantermos de pé, nesta Senhor. noite, em nome de Obrigado, Jesus. Senhor, por tudo, Amém. Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino? Glória a Deus. Convido Vamos os louvar. irmãos a louvarem o Senhor com o hino. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu bem sei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Declarar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, a sinceridade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo, tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Declarar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, a sinceridade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração para
para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tremendo este louvor. Tremendo. Quero dizer para você, se você quer fazer o seu pedido de oração, você pode escrever aí no chat o seu pedido de oração ou até mesmo enviar para o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui do estúdio, 981641249. 981641249. Eu estou aqui para atender o seu pedido de oração e no final desta programação estaremos orando pelo seu pedido de oração. Pois bem, vamos ao que interessa. Aleluia. A este assunto. Glória a Jesus. Além das coisas exteriores. Aonde é que surgiu isso? Por quê? E quando? E como? E aonde vamos chegar? Mas antes de chegar no tema, além das coisas exteriores, vamos deixar ele um pouquinho mais reservado para o mistério. E vamos analisar um pouquinho do apóstolo Paulo, no capítulo de número 11 e o versículo 27 da carta de 2 Coríntios. Glória a Jesus. Você que está aí na sua casa, pegue sua Bíblia e sente-se na sua poltrona, no seu sofá, na sua cadeira. Aleluia. Você que está aí, se você puder pegar a sua Bíblia. Vamos analisar o que é que o apóstolo Paulo quis dizer com isto. Aleluia. Mas antes de chegar na sua conclusão, vamos analisar o texto base e vamos ver quem foi este apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo de número 26 diz assim: em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Louvado Aleluia. seja o nome de Jesus. Quem foi este apóstolo que escreveu isto? Daí saiu o tema. Daí saiu o tema. Glória a Deus. Baseado Deus deu uma revelação para o irmão Jonathan nessa neste questão versículo. de além das coisas exteriores. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Aleluia. Jonathan, pela vida de cada jovem que está nos ouvindo aí. Porque eu e o irmão Jonathan tivemos uma vida um pouco difícil, né, irmão Jonathan? É, Lá no mundo. lá no mundo. É Tivemos verdade. uma passagem bem difícil lá pelo mundo, mas pela misericórdia de Jesus, Jesus nos resgatou. E eu louvo a Deus por tudo. Deus Vamos- é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Também quero agradecer ao evangelista Eliezer, que trouxe esse ensinamento também. Tem uma porção da sua ajuda neste ensinamento. Que Deus o abençoe. Mas, quem foi o apóstolo Paulo? Por que o apóstolo Paulo escreve estas coisas em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 a seguir? Vamos à sua origem. De quem foi o apóstolo Paulo? Paulo, ele tem a sua origem hebraica. Ele é judeu puro. Ele não nasceu depois de adulto e se tornou judeu depois. Não, ele já nasceu em um lar judaico. Aleluia. A Bíblia diz, por favor, irmão Danilo, Filipenses 3 e o versículo 5 e 6. Então, no caso, Paulo era um judeu puro. Era um judeu puro, ele não tinha mistura. Ele não nasceu, ele nasceu direto num lar judaico. Filipenses. Filipenses capítulo 3 e versículos 5 e 6. Vamos ler? Só um minuto. Paulo tinha sua origem judaica e hebraica. E além de tudo, ele tinha uma cidadania romana. A origem do nome Saulo é a origem judaica do seu nome. Paulo é a sua cidadania romana, melhor dizendo. Ele era da tribo de Benjamim. Ou seja, ele não era misturado, tem a sua
identidade judaica. E vamos ler o capítulo 3 de Filipenses e o versículo 5 e 6, para termos a noção do que a Bíblia está dizendo. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Veja. hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aleluia. Então, veja que Paulo era este homem, irrepreensível segundo a lei judaica. Paulo era um líder da seita dos fariseus, que atendiam no sinédrio. Ou seja, Paulo era um líder que exercia influência. Os pais de Paulo mandaram Paulo para Jerusalém para estudar, irmão Danilo, e se tornar um líder, um rabino. E ele estuda aos pés de Gamaliel. Veja que Paulo sabia o que falava. Paulo, sendo líder e sendo fariseu, sabia o que defendia. Como o senhor leu, ele era hebreu de hebreus. Segundo a lei, ele foi fariseu. Aleluia. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ou seja, aquele que cumpre a lei arrisca. Arrisca. Né? Como se diz aí nos ditados, na ponta da faca. Sim, o homem era... Então veja, a Bíblia diz que ele era irrepreensível na lei. Sim. Ele defendia a lei. Ele era o homem que, se você olhasse para ele naquela época, você dizia, não há erro nele, segundo a lei. Segundo a lei. Então, Tarso, da onde ele era, Saulo de Tarso, era uma cidade grega, sob o domínio do Império Romano. Cidade conhecida pelo desenvolvimento intelectual. Veja o nível de intelectualidade de Paulo. Paulo era um homem inteligente. Paulo sabia o que falava, media suas palavras, sabia o que defendia. Sim. Paulo era um homem estudado. Atos 22 e versículo 3 e 4. Você que está aí na sua casa nos acompanhando, vamos meditar, vamos entrar nesta introdução do que a Bíblia está dizendo sobre a vida do apóstolo Paulo. E logo nós iremos entender o porquê que ele diz, além das coisas exteriores. Aleluia. Posso ler? Atos 22, versículo 3. 22, versículo 3. Isto. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou repetir, irmão Jonathan. Pode repetir. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Glória a Deus. Então, a Bíblia traz a exatidão de quem Paulo era. Paulo fala quem ele era. E, inspirado pelo Espírito, ele escreve. E as suas origens estão relatadas no capítulo e versículo que você leu de Atos 22, versículo 13 e 4. Mas, se ele era tudo isso que a Bíblia diz que ele era, irmão Danilo, como é que surgiu o seu chamamento? Como é que surgiu este chamado de Cristo para com Paulo? Veja que você fez a menção de que Paulo perseguia o caminho. Por que é que Paulo perseguia o caminho? O que era este caminho? A Bíblia diz que este caminho era como eles chamavam a religião dos cristãos. Era como eles chamavam os cristãos. Veja, Paulo, como você fez menção,
perseguia o caminho. Se eles entendiam que aquilo ali era uma seita, então seria a seita do caminho. A seita do caminho. Por quê? Porque para eles só existia Deus. Sim. E não aceitavam, e muitos não aceitam hoje, ainda no dia de hoje, Cristo como Messias. E eles estavam pregando que Cristo era o Messias que haveria de vir. Então Paulo, zeloso da lei de Deus, diz: não posso aceitar esta nova seita. Não posso aceitar este caminho. O que ele faz ali? Prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres. Aleluia. Oh, glória a Deus. O que é que Paulo vê neste caminho? O que é diferente, irmão Danilo, nesse caminho? Esse caminho, Paulo enxergava algo diferente. Ele não enxergava só uma seita. Ele enxergava a maneira de viver deles, que era diferente. A maneira de viver, irmão Géser, daqueles cristãos daquela época, do primeiro século, era diferente. Por quê? Porque eles estavam absorvendo Cristo na sua vida e dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E Paulo está vendo isso e ele diz: sou zeloso de Deus, não posso deixar que isso aconteça. Faça a leitura do Atos 22, versículo 4. Persegui este caminho até a morte. Veja, até a morte ele perseguiu os cristãos. Porque na mente dele ele estava dizendo assim: a verdade não está com eles, a verdade está com nós. Por quê? Porque nós temos a lei de Deus. Nós somos os zelosos de Aleluia. Deus. Entendeu? Nós é que defendemos a lei. Nós somos os líderes fariseus que vão à risca na lei. Quem são esses do caminho que pregam uma nova maneira de viver? Quem são esses do caminho que pregam que Cristo é o Messias que haveria de vir? Vamos matá-los. Vamos prendê-los. Tanto homens como mulheres. Não respeitou ninguém, achando que estava certo. Mas, glória a Deus, 3 fases nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Por favor, Gálatas capítulo 1 e versículo 15. Aleluia. Veja, o apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, Saulo, que é sua cidadania judaica e hebraica, Paulo, que é sua cidadania romana, ele tinha livre acesso. Ele era líder dos fariseus. Ele era um homem influente, estudado. Ele tinha conhecimento da lei, vivia na lei, mas perseguia os cristãos. Até que um dia, olha que coisa interessante, o chamamento de Cristo, quando Cristo chama Paulo. Gálatas 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou, pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem dentença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém. Veja, leia de novo o versículo 15. Olha a Quando, profundidade. porém, ao que me separou antes de eu nascer Olha, e me chamou pela sua graça. Deus já tinha chamado Paulo antes de ele nascer. Aleluia. Deus já tinha o plano para Paulo antes de ele nascer. A versão atualizada diz que desde o ventre de minha mãe me separou. Segundo a graça. Paulo não merecia, mas a graça de Deus já tinha alcançado ele no ventre. Aleluia, louvado seja o nome de Então Jesus. veja, Paulo viveu bastante tempo da sua vida longe da verdade. Ou melhor dizendo, vivendo aquilo que ele achava que era a verdade. Só que a graça de Deus alcançou ele no ventre, porque Deus chamou ele no ventre. Só que ele passa uma vida longe de Deus, fazendo aquilo que ele achava que era certo. Coisa interessante, né? Um dos maiores pregadores da palavra de Deus, um dos maiores missionários da Bíblia,
se tem que esperar todo esse tempo, já chamado desde o ventre de sua mãe, e depois de muito tempo que ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com Cristo lá na frente. Nós vamos tratar sobre isso. Mas tu vê que Paulo, esse versículo é claro que é depois que ele se converte. Sim. Ele diz que ele foi separado por Deus no ventre. Antes que ele estivesse no ventre, Deus já tinha separado ele por graça. Deus já estava vendo o plano dele, só que ele se desviou do plano, matando os cristãos. Quando Cristo veio e ele ouve a mensagem de Cristo, era para ele ter se convertido, mas ele continuou matando os cristãos. Aleluia. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Lê Romanos capítulo 1, nós vamos entender que Deus, ele tinha de fato um chamado com Paulo. Romanos 1? Romanos capítulo 1, por favor. E versículo 1. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, Aleluia. o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Então, louvado seja o nome de Jesus. olha o que Paulo está dizendo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A Bíblia não tem só uma base dizendo que Paulo foi chamado. Paulo escreve diversas vezes, e a Bíblia afirma diversas vezes, que ele tinha uma chamada de Deus. Mas essa chamada de Deus, Paulo deveria decidir se ele seguia no que Deus tinha com ele, ou ele decidia seguir pelo seu próprio caminho, seu próprio querer, a sua própria verdade. Mas por que Paulo perseguia este caminho? Paulo perseguia o caminho porque ele achava que a lei que ele tinha estudado era a verdade. Paulo, então, após ele começar a ver algumas coisas na igreja, ele vê o martírio de Estevão. Paulo vê a pregação de Estevão. E a pregação de Estevão é tremenda. Já parou para analisar? O líder dos fariseus, estando ali, Atos capítulo 7, o líder dos fariseus estando ali, e... Atos 7. Atos 7, isso. O líder dos fariseus estando ali e Estevão pregando Atos sobre 7, Cristo. 19? Por favor, Atos 7, 19? leia este versículo primeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou a nossos pais, ao ponto de forçá-los e a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, lê todo? Vai lendo. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e o vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava de que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Leia a partir do versículo de número 50. Aleluia. Olha que coisa extraordinária a pregação de Estevão. Louvado seja Deus. Não foi porventura a minha mão que fizeste todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram?
Eles o mataram, e os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Aleluia. Aleluia. Atos, capítulo 7, versículo 58. Vamos fazer a leitura deste versículo para nós entendermos. E lançando fora a cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja, essa é a pregação de Estevão. Estevão está pregando sobre Cristo. A mensagem de Estevão é cristocêntrica. A mensagem de Estevão é Cristo, dizendo: vocês estão rejeitando Cristo. E quem é que está ouvindo esta mensagem? A Bíblia diz, em Atos 7, e o versículo 58 que você fez menção, meu amado, Saulo estava ali. que o jovem Paulo, veja, era um jovem Saulo, estava ali. O que é que acontece ali? A pregação de Estevão era a seguinte: Cristo morreu por vocês. Só que o que acontece? Saulo não aceita. Espírito de Deus. E já que Saulo não aceita, ele diz assim: podem matar. A pregação de Estevão após a sua morte. Por quê? Porque ele está morrendo, mas não abre mão. A pregação do Espírito na mente de Paulo é esta: olha o meu servo, que prefere abrir mão da sua vida, mas não abre mão do Evangelho. Aleluia. Louvado seja Ele prefere abrir mão da sua vida. Saulo viu Estevão dizer: eis que vejo os céus abertos, o Filho de Deus assentado. Ele está dizendo: eu estou morrendo para esse corpo, mas estou vivendo na eternidade. Aleluia. Saulo está vendo isso. E o Espírito prega isto no coração de Paulo, na mente de Paulo. Só que Paulo não aceita. Apedrejam Estevão, matam Estevão e lançam a capa de Estevão nos seus pés. O sinal de quem lançava as capas nos pés, quem recebia a capa nos pés, era só os líderes. Então veja, o líder está recebendo a capa de um martírio de Cristo, de um mártir de Cristo. E o Espírito Santo chama ele então pela segunda vez, através da pregação de Estevão. Mas não adianta. Ele estava convicto. Ele estava convicto de quê? De que ele era o correto. De que este caminho, Cristo, não era o certo. Então o que ele faz? Eu vou até o procônsul. Eu vou às autoridades. E eu vou pegar cartas. Aleluia. Para quê? Para continuar matando os cristãos. Nós temos que exterminar com isso. Só que, na verdade, ele não estava perseguindo os cristãos. Ele estava perseguindo Cristo. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está assistindo um programa da Juventude em Ação, da Assembleia de Deus Ministério Restauração. Pegue sua Bíblia e vamos acompanhando um tema em que daqui a pouquinho nós chegaremos no que isto quer dizer. E o tema é esse: além das coisas exteriores. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos ao terceiro chamado. Vamos ao terceiro chamado. Já que Paulo, chamado desde o ventre, se desvia durante a sua vida, ouvindo a pregação de Estevão, continua perseguindo, o próprio Cristo se encontra com ele. Aleluia. E eu quero dizer que o próprio Cristo, ele pode ir, e ele quer ir, e eu creio que ele vai ir aonde você está. Vamos ler Atos 9? Aleluia. Vamos ler Atos 9. Olha o que Atos 9 diz. Atos 9. Atos 9. Atos 9. Só o primeiro versículo. Saulo,
respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Viu? Ele está pegando autoridades com o sacerdote. O sumo sacerdote não peca, mas dá autoridade para Saulo pecar. Aleluia. Às vezes, o líder do pecado é aquele que manda os outros pecar. Este é o sumo sacerdote. O líder que manda, que envia para pecar. Aleluia. O líder do pecado é o líder daqueles que pecam, que mandam. É o líder de todos os pecados. Olha que coisa interessante. Paulo estava buscando o sumo sacerdote, que achavam que estavam corretos, irmão Danilo. E como você leu, ele estava dizendo assim: você quer autoridade para pecar? Para matar esses cristãos? Eu te dou autoridade. Vai e peca. Tá entendendo? Que Paulo, ele tinha autoridade para pecar debaixo de um líder que já estava em pecado. Meu Deus. Aleluia. Que coisa tremenda. Mas olha, quando Deus tem uma obra na vida de um homem, ainda que ele esteja achando que está certo, mas está errado, ele vai ao encontro. Vamos, continua lendo Atos 9. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Veja, o caminho, a Bíblia cita que esta era a maneira que eles chamavam, o caminho. Tanto homens, ele não respeitou o sexo frágil, ele não respeitou o sexo feminino. Ele queria era matar todo mundo. Ele queria estrucidar os cristãos. Continue. Aleluia, Jesus. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Glória a Deus. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Até aí. Aleluia. Veja, primeiro ponto que nós observamos na conversão de Saulo. Cristo vai ao encontro dele na rua. Paulo foi salvo na rua. Paulo não foi salvo na igreja. E aqui eu tenho uma mensagem, se um dia eu puder pregar, de o evangelho, não entre quatro paredes apenas, mas nas ruas. A importância do evangelismo. Aleluia. Evangelismo de manhã, de tarde, à noite. Quando puder evangelizar, evangelize na rua. Evangelize no seu trabalho. Cristo quer usar você para salvar aquele que está no seu trabalho. Bom, Jonathan, não saindo um pouco do foco, mas eu acho importante ressaltar isso, porque a gente vê hoje em dia muitos irmãos, até mesmo em nossa igreja, dizendo: irmão Danilo, o meu chamado não é para evangelista. O meu chamado não é para pregar a palavra. Eu não tenho essa habilidade. Mas eu acho interessante que Jesus, quando ele chama os discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não chama João, ele não chama Pedro, ele não chama um certo apóstolo à parte. Sim. Ele chama todos. Então, todos nós, todos, eu, você, qualquer um de nós, que nos colocamos como cristãos aí fora, que damos testemunhos de cristãos, nós devemos primeiramente pregar a palavra de Deus, dentro e fora de tempo. Aleluia. Mas, o segundo ponto que nós observamos, irmão Danilo, para que ninguém pense que não é importante vir à igreja, Deus pode salvar você, pode salvar qualquer pessoa em qualquer lugar, mas para amadurecer é na comunhão, Aleluia. é na igreja. Louvado seja Deus. Aleluia.
Terceiro, Cristo diz: Saulo, Saulo. Cristo mostra que o conhece. O chamado não conhece o seu chamador, mas o chamador conhece aquele a quem ele chama. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Cristo conhece quem ele vai chamar. Cristo conhece. Então existem pessoas que não conhecem a Cristo, mas Cristo conhece elas. E Cristo quer se revelar, como foi pregado hoje no culto, Aleluia. que Cristo quer se revelar. Então veja, da onde que Paulo era? Nós falamos aqui que Paulo era da tribo de Benjamim. E o que significa Benjamim? Significa lobo. Lobo de Deus. Saulo é uma origem, a sua origem é Saul. E quem foi Saul? Perseguidor de Davi. Saulo é uma expressão grega do nome Saul. Saul foi um lobo nas guerras. Saul foi um lobo nos exércitos, perseguindo Davi. E Saulo foi um lobo perseguidor de Cristo. Era como se Cristo estivesse dizendo: Saulo, filho de Saul, perseguidor de Davi, por que tu persegues a mim? Aleluia. Tá entendendo? Os dois, Saulo e Saul, eram da tribo de Benjamim, que significa lobo. Saul foi um lobo perseguindo Davi. Saulo foi um lobo perseguindo Cristo. Então ele diz: Saulo, filho de Saul, por que persegues a mim, filho de Davi? Aleluia. Tá entendendo? Aleluia. Coisa tremenda. O desejado de Cristo era perseguidor de quem o desejava. O nome Saulo significa desejado. Ele era desejado de Cristo, mas o desejado de Cristo era perseguidor de Cristo. Então, veja, Cristo ele te deseja. E será que você não está perseguindo Cristo? Se você sofre aflições no seu trabalho, na rua, fique tranquilo. Esta pessoa que está te perseguindo também é um desejado de Cristo. Aleluia. Aleluia. Mas o que acontece então? Cristo dá a direção, vai até a rua direita, fica lá. Ele estava cego. Cristo revela a Ananias o propósito da vida de Paulo. Atos 9, versículo 10. Até o 15. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim. Aleluia. 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 Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aleluia. Veja. Aleluia. Cristo revela ao sacerdote, Cristo revela ao seu discípulo: eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei o que ele vai passar por amor a mim. A partir de agora, ele começa a entender o que eu tenho com ele.
Veja, no capítulo 9, Cristo está dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não disse por que vocês. Ele disse: tu me persegues. Ele expõe para Paulo, irmão Danilo, o seu pecado, dizendo: o teu pecado é me perseguir. Porque ninguém, escute, porque ninguém pode se tornar santo sem reconhecer os seus pecados. Aleluia. Paulo jamais poderia ficar santo se Cristo não expôsse para ele o pecado dele. E Cristo diz: olha, tu estás me perseguindo. Duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Existe uma história que conta que os touros bravos, para serem domados, era usado o aguilhão. Colocar o aguilhão até que o aguilhão tivesse o domínio do touro e o touro fosse dominado. Quando Cristo está dizendo: duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões, ele está dizendo: tu és um touro bravo, mas eu estou aqui para te dominar. Aleluia. Ninguém no mundo te dominou, mas eu, Cristo, a quem tu persegues, estou aqui. Paulo cai em terra, dominado pelaquela luz que o envolve, pelaquela glória. Aleluia. E ali, ele começa a ter nova experiência em Cristo. A Bíblia continua dizendo em Atos 9, 20 e 22 que Paulo pregava. Leia, por favor, Atos 9, 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Para aqui veio, precisamente com o fim de levar amarrados aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Veja, em Atos 9, 20, ele prega a Cristo. Em Atos 9, 22, ele já provava que Jesus era o Messias. Há uma diferença em pregar Cristo e provar que é Cristo. É verdade. Aleluia. Uma coisa é pregar Cristo. Outra coisa é você provar que Cristo era o Messias, que Jesus era o Messias. E é isso que ele está fazendo. Estão dizendo: esse aí se converteu. Esse aí, eu conheço a história dele. É como se eu olhasse para o irmão Danilo, para o irmão Géser, pessoas que conhecem vocês dissessem: o Danilo se converteu, o Géser se converteu, e vocês pregassem para eles. Mas não só pregassem, vocês provavam que estão servindo a Cristo. Aleluia. Não porque você para se gloriar, mas para salvar aquelas almas. Louvado. Era isto que Paulo estava querendo. O desejo de Paulo era pregar em Jerusalém. Me pergunte o porquê. Por quê? Porque ele consentiu na morte de Estevão em Jerusalém. A morte de Estevão perturbou o psicológico de Paulo, Aleluia. dizendo: eu consenti naquela morte de Estevão. E eu vou pregar aqui, aonde eu consenti, para mostrar para eles que eu fui convertido, que Jesus me encontrou, que eu me converti. Ele queria provar o seu arrependimento. O seu arrependimento. Aleluia. Ele queria provar o seu arrependimento. Só que Deus não permite. Acontece uma perseguição, Paulo tem que sair dali. Paulo tem que sair de Jerusalém. Ele não queria sair de Jerusalém. E depois, quando ele chega em Jerusalém, no templo, os discípulos não queriam que ele estivesse ali. As pessoas não queriam que ele estivesse ali. Mas ele queria ficar ali, até que Deus diz para ele: bom, Paulo, eu não te quero aqui em Jerusalém. Vai, sai. E ele vai para os desertos. Ele vai ter um seminário intensivo com Deus, onde ele provavelmente releu toda a lei, todo aquilo que ele tinha aprendido, e agora ele volta com outro conhecimento. Um conhecimento revelado que ele mesmo diz. Tudo que eu aprendi com ele. Em 2 Coríntios, ele diz que as revelações
inefáveis que não era lícito contar. Foi por causa disso que ele teve um espinho na carne. Aleluia. E nós chegaremos lá. Vamos louvar ao Senhor? Com louvar? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com louvor? Aleluia, eu sinto uma glória de Deus nesse lugar. Aleluia! Temos aqui nos acompanhando pelo chat alguns pedidos de oração da irmã Lília Maria Soares, a irmã Vera Castro Lenz, David Maia, aleluia, Deus te abençoe, Prisca Benacu, Cibele Oliveira, Jacó, grande amigo meu da área de Gravataí, Aleluia. glória a Deus, Glória a Jesus. aleluia, Deus abençoe, irmão Jacó, Marcos Leonardo também, liderança, presbítero Bruno Beltrame, aleluia, Deus abençoe, irmão Cícero Silva, Portugal, glória a Deus, conheci o irmão Cícero lá, Israel Sobrinho, Fabiana Nunes, Paola Cruz, Facundo Agostinho, Deus abençoe, Gesiel de Souza Schmidt, Deus na frente. Aleluia. Vamos louvar? Vamos louvar a Deus. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Aleluia. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
da cruz, até por uma coroa trocar. Mais uma vez, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome Aleluia. de Jesus. Glória a Deus. Se você tem um pedido de oração, você pode escrever aí no chat ou nos enviar via WhatsApp. O telefone do nosso WhatsApp é 981641249. 981641249. Envie o seu pedido de oração. Vamos estar orando por você no final desta programação. Continuamos então esta linda história do chamado do apóstolo Paulo e o porquê é que ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo de número 23 a seguir, as suas lutas e o porquê é que ele diz, além das coisas exteriores. Pois bem, Paulo chega na cidade de Corinto. E quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele está observando uma coisa, que existiam judeus que eram denominados falsos apóstolos de Cristo. Então, estes falsos apóstolos de Cristo pregavam, aleluia, eles pregavam, irmão Géser, para ganhar dinheiro, para tirar o dinheiro do povo. Esses falsos apóstolos, que eram judeus, estavam dizendo que os cristãos tinham que voltar a viver conforme a lei mosaica. A lei que eles estavam vivendo, a lei que os judeus vivem. E eles estão se gloriando dos seus feitos, porque Corinto era uma cidade intelectual, nível intelectual. E ele está lá, e Paulo está lá, observando que eles se gloriam da sua retórica, que eles se gloriam da sua excelente oratória. E Paulo está dizendo, vocês têm isto para se gloriarem, mas isto que vocês têm para se gloriarem, eu aniquilo. Aleluia. Aleluia. Veja, em Corinto, os falsos apóstolos se gabavam dos seus feitos, se gloriavam. Aquilo que os falsos apóstolos consideravam por vergonha, Paulo, ele ostenta por triunfo. O que é que os falsos apóstolos têm como vergonha e que Paulo tem por triunfo? A Bíblia diz, 2 Coríntios, por favor, 11, o versículo 23. Aleluia. Louvado seja A Bíblia o nome de Jesus. Diz, 11:23. 11, 23. Só Posso ler? pode ler. São ministros de Cristo? Falou como fora de mim. Aleluia. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Continuar?
Pode continuar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Até aí. Aleluia. Você está vendo? Os falsos apóstolos consideravam isso como vergonha para eles. E Paulo está dizendo, vocês têm isto como vergonha, mas eu tenho isto como triunfo. Aleluia. Veja, a palavra de Deus se cumprindo na vida de Paulo. Lembra do que Jesus falou para Ananias? E eu lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Coisa interessante, né, irmão Jonathan? Que Jesus não promete a Paulo bênçãos materiais, bênçãos, quem sabe, conjugal, bênçãos financeiras. Jesus promete a Paulo uma única coisa. Tu vais sofrer. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, você vê aí que Paulo está dizendo que está enfrentando diversas adversidades exteriores. Você está vendo que Paulo ele está, aleluia, escrevendo aos coríntios não para se gloriar, mas ele está combatendo os falsos apóstolos dizendo, olha, se vocês têm o que se gloriar, eu ainda mais. Por quê? Porque olha tudo que eu passei. E ele descreve prisões e tudo isto que a Bíblia diz, que o irmão Danilo relatou. Então veja, ele estava ali combatendo os falsos apóstolos, escrevendo as coisas exteriores que aconteceu com ele. Aleluia. Aleluia. E nós vamos entrar então no tema. Leia, por favor, somente a parte A do versículo 28. No mesmo capítulo? No mesmo capítulo. Versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, e a preocupação é a preocupação. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece... Até aí. Até o 28? Não, só o 28. Tá bom. Então, veja o que Paulo está dizendo. Além das coisas exteriores, há o que pesa diariamente sobre mim, o cuidado com todas as igrejas. Mas Paulo diz, além de todas as coisas exteriores, há uma luta, há uma batalha travada na vida de Paulo todos os dias que ele carregou desde sua conversão até a sua morte. Romanos capítulo 7 e o versículo de número 24. Aleluia. Veja, 7:24. nós estamos tratando do apóstolo Paulo, um homem que foi chamado pessoalmente por Cristo. Romanos 7:24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Veja, ele está fazendo uma pergunta. Desventurado, outras traduções diz, miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Continue lendo. Aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Veja, olha o que ele está dizendo, irmão Danilo. Ele está dizendo que existe nele uma lei que ele não sabe o que é. Nos membros dele existe algo, irmão Gézere, que ele está dizendo assim, a minha mente está dizendo para eu fazer o correto, mas os meus membros não obedecem à minha mente, porque existe uma lei que quando o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço.
e faz todo dia. Aleluia. Veja, e ele lança a pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Se a lei, ela é a expressão da vontade, Paulo está dizendo, a lei de Deus é a expressão da vontade de Deus. A lei da minha mente é a expressão da minha mente. Mas existe uma lei nos meus membros, que eu não consigo descrever o que é, que eu não sei o que é. E denominamos isto como evangelista Eliezer diz, gigantes da vida do apóstolo Paulo, que quando ele quer não olhar para uma coisa, a lei dos membros dele diz, olha. Meu Deus. Que quando o apóstolo está escrevendo dizendo assim, as leis dos meus membros dizem, vá e peca. Quando os meus ouvidos, a minha mente diz, eu não quero ouvir nenhuma fofoca, os meus membros, a lei que há neles, ouve a fofoca. Aleluia. E o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Quando a lei do membro da minha língua fala, a lei da minha mente diz não fala, mas a lei dos meus membros é tão forte, mas tão forte, que eu vou lá e falo alguma coisa contrária à lei de Deus. Desventurado o homem que sou, miserável o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Além das coisas exteriores que Paulo passou, existia isto, que ele lutou todos os dias, até a sua morte. Aleluia. Paulo estava falando dessa guerra, de um homem interior com um homem exterior, que ele disse que não tem como descuidar, não tem como separar. Paulo estava dizendo, nas minhas palavras, sou santo, mas não sou impecável. Aleluia. É verdade, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Ele combatia todos os dias, porque ele não era perfeito. Ele estava suscetível ao pecado, Aleluia. dizendo assim, a lei da minha mente diz para eu ser santo, mas a lei dos meus membros me faz pecar. Aleluia. Aleluia. Louvado Está seja o nome entendendo de Jesus. a profundidade disto? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. A natureza decaída, a carne que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que mal reside em mim. Aleluia. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Dentro de mim eu me regozijo com a Sagrada Escritura, com as letras, eu me regozijo com as epístolas, mas no tocante ao homem exterior, me faz pecar nas redes sociais, me faz pecar na faculdade, me faz pecar na escola, me faz pecar no meu trabalho. Meu Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Aleluia! Choramagara Shandaramagaya. Está entendendo essa batalha travada de Paulo, que Paulo está dizendo que todos estão passando? Mas se isto é uma batalha, como é que nós vamos vencê-la? A batalha de Paulo exterior e a batalha de Paulo interior. A batalha de Paulo interior vai além das coisas exteriores. Pois a batalha de Paulo, ainda que ele estivesse bem, num lugar seguro, com comida, com dinheiro, dentro dele, no interior, ele tinha uma batalha contra a sua carne, Aleluia. contra o seu eu. Prossigamos. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Sabe o que quer dizer esta expressão que Paulo está falando, que Paulo expressa? Desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bom, Danilo, em Roma existia um costume de que quando um assassino fosse pego no ato, aquele assassino era costurado,
era amarrado com a sua vítima e colocado nos lugares desertos para que ele morresse aos poucos. Paulo está fazendo essa menção de que dentro dele, o homem interior e o homem exterior estavam amarrados e que não tinha como soltar. Oh, aleluia. O corruptível, aquilo que se corrompe, estava ligado nele. Ele está dizendo, e agora? Ele está desesperado dizendo, e agora? Quem me livrará do corpo dessa morte? É óbvio que Paulo não está dizendo que ele era um assassino. De maneira nenhuma. Ele está dizendo aquilo que está escrito em Gálatas 5,17. Por favor, leia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 5,17. Isto. Veja no que Paulo está se referindo. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, Ali. porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Até aí, até aí. Tá entendendo? Que ele está dizendo: eu não posso, mas graças a Deus, que Joel 2,28 gritou dizendo: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Ele está dizendo Em nome de Jesus. que a promessa é o espírito, e já que o espírito milita contra a carne e não tem separação, me encha do teu espírito para eu vencer este homem corruptível que todos os dias quer me fazer pecar na rua, quer me fazer pecar nas redes sociais, quer me fazer pecar no trabalho, quer me fazer pecar na faculdade, quer me fazer... Quando alguém vem com uma fofoca, o homem carnal, corruptível, grita: ouve, mas o espírito que está dentro de mim, você não tem força para vencer, e eu te ajudo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Oramagara Shandaramara Asturi Oramaraya. Porque a carne cobiça, a carne milita, há uma guerra. E já que não tem como se separar, a única maneira que tem foi aquilo que você falou hoje, irmão Danilo, na escola bíblica dominical. Quem é que vence? Aquele que está bem alimentado, melhor alimentado. Melhor alimentado. Paulo está gritando: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Fazendo uma analogia entre espírito e carne que milita um com o outro, conforme lemos Gálatas 1:15, 5:17. E é interessante que se eu colocar a minha carne à direita e o espírito à esquerda, e eu estiver ali no meio, e eu for me inclinando para o espírito cada vez mais, eu estou distante da carne. E, sucessivamente, se eu vou me inclinando para a carne, cada vez mais eu estou longe do espírito. Cada vez que eu me inclino para a carne, eu me afasto cada vez mais do espírito. É suicídio. É suicídio espiritual se afastar do espírito. Veja, é suicídio espiritual não vir ao jejum, é suicídio espiritual não alimentar o espírito na oração, na leitura da Louvado palavra, seja o nome de na Jesus. comunhão com os irmãos na igreja, nos cultos. Mesmo em época de pandemia, é suicídio não se alimentar espiritualmente. E Paulo está dizendo: e agora? O que nós temos que fazer, irmão Géser? O que nós temos que fazer, irmão Géser? Alimentar o espírito. Alimentar o espírito todos os dias. Alimentar o espírito. Mas nossa consciência está nos acusando de que a lei dos nossos membros está fazendo-nos pecar. E agora? A Bíblia relata que o diabo é o nosso acusador, o acusador dos nossos irmãos perante Deus. O tribunal está posto, dizendo: ele pecou, e aquele que peca é digno de morte. Não é isto? A alma que pecar, esta morrerá. E Paulo está dizendo: se o espírito milita contra a carne, e se o pendor da carne é a morte, se eu peco, eu sou digno da morte, o diabo me acusa perante Deus e diz: aí está, digno da morte.
qual é a solução? Romanos 8, por favor. Aleluia. Vamos ler o que Romanos nos relata. Romanos 8. Romanos 8, só o primeiro versículo. Agora, pois, nenhuma condenação há Aleluia. para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler com mais fervor. Aleluia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Continue. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Aleluia. O diabo estava dizendo, pecou, é digno de morte. Você ora, se arrepende, Cristo vem e diz, longanimidade. O meu sangue tem poder. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim. Aleluia. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim. Ainda ouve-se o grito do apóstolo Paulo dizendo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Ele estava dizendo, não vivo mais eu. Agora meus ouvidos ouvem o que Cristo quer que eu ouça. Os meus olhos veem o que Cristo quer que eu veja. Eu falo o que Cristo quer que eu veja. Os meus membros não estão mais sujeitos à lei do pecado. Estão sujeitos a Cristo em obediência. Aleluia. Por quê? Porque Ele me encheu do seu Espírito, me arrependi dos meus pecados, chego até Cristo. Cristo diz, não tem nenhuma condenação para ti. E as coisas interiores, os gigantes interiores que você vivia na escola, na faculdade, você vence por intermédio de Cristo. Aleluia. Coisa Louvado extraordinária. seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nosso corpo é corruptível. E bem foi falado hoje, na escola bíblica dominical, que o que alimenta a nossa carne é o mundo. E o que alimenta o nosso espírito é estarmos na presença, em busca de Deus. Agora veja, se nós não podemos desligar esta matéria que quer fazer-nos pecar, este leão que ruge, querendo fazer-nos pecar, quando é que isto vai acabar? Leia 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 54. Aleluia. E nós vamos entender que vale a pena passar, além das coisas exteriores, as coisas interiores que nós carregamos dia a dia. 1 Coríntios. Capítulo 15 e o versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de uma incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia. Veja. Aleluia. Que coisa extraordinária, irmão Géser. O que Paulo está dizendo. Vale a pena passar pelas nossas lutas e vencê-las quando a força do homem corruptível quer me fazer pecar e me levar para a morte eterna. Vale a pena vencer. Vai valer a pena. Vale a pena vencer, porque breve o corpo corruptível se transformará em um corpo incorruptível e nós subiremos com ele em um corpo transformado onde não vai haver mais luta, aleluia, não vai haver mais guerra, mas nós estaremos com ele no céu. E alguém grita dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua força? E ele responde: seja o nome de Jesus. Foi vencida na cruz do Calvário. Oh, aleluia! E já que Cristo foi o meu exemplo carregando a sua cruz,
Eu carrego a minha cruz todos os dias por um Aleluia. corpo incorruptível na eternidade. Eu carrego a minha cruz, eu crucifico o homem interior, eu crucifico a carne por uma coroa de glória na eternidade. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Rabagarasturiabaga. Oh, aleluia! Aleluia. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena crucificar esta carne. Os pensamentos. Quantas pessoas estão entrando em depressão neste momento? Quantos casamentos frustrados, relacionamentos frustrados, pessoas frustradas, pessoas que eram firmes e pessoas que também não são crentes estão ouvindo este programa e que não entendiam e agora entendem essa luta interior que passa diariamente. E a vitória é somente uma. Coloque seu coração no céu e corra atrás dele. Irmão Danilo. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Isso. Aleluia. Puxa. Não compreendo os teus caminhos, Maravilha, Jesus. mas te darei adoração. Doces palavras te darei. Te darei. Danilo. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Aleluia. Aleluia. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, na promessa eu acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Que vai valer a pena. Vai valer a pena crucificar. Vai valer a pena mesmo. Aleluia, vai valer a pena. Aleluia. Aleluia. Sim, vai valer a pena. Oh, aleluia. Vai valer a pena. Glória a Deus. Vai valer a pena mesmo. Bom, Jonathan, às vezes no dia a dia a gente se pega pensando o porquê de tanta luta, de tanta tribulação. A gente não sabe porquê, certamente, a gente não pode fazer certas coisas, não pode fazer certas coisas que a gente quer fazer. Mas vai valer a pena. Toda essa renúncia, este preço que nós pagamos daqui, as perseguições, tudo que nós passamos, é para um bem maior. A palavra de Deus diz pra gente não ajuntar tesouros nessa terra, Aleluia. onde os ladrões acham e a traça corrói, mas para juntar tesouros no céu. Tudo que a gente passa, meus irmãos, nessa terra tem um valor. A tribulação do dia a dia, as lutas do dia a dia, vale a pena, porque no céu algo maior nos espera. Paulo disse: não corro eu sem meta, não bato como disciplino golpes no ar. Mas ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. E quando antes de ele morrer, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vai valer a pena. Sim, Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia, E quando o grande dia chegar, Aleluia. e quando o grande dia chegar,
chegar, eu quero te abraçar e poder dizer: Senhor, não pecar valeu a pena, não se contaminar valeu a pena, se consagrar valeu a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Diga aí no chat. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Sim, Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando ao término desta programação, programa da Juventude em Ação. E neste momento, nós vamos estar orando pelos pedidos de oração que chegaram até nós. Eu convido você aí, que está do outro lado, a orar junto com nós, apresentar o seu pedido de oração. Neste momento, escreva no chat, ore por mim, ore pela minha mãe, ore pelo meu familiar. Nós queremos orar junto com você agora e pedir a graça de Deus que derrame o seu espírito para você vencer e conseguir carregar dia após dia a sua cruz, até aquele dia, quando aquele dia chegar. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Te damos graça por tudo, por cada irmão, cada irmã que estava assistindo neste momento. Que o Senhor, Deus, vá ao encontro da mãe do Marcos Leonardo. Que o Senhor vá ao encontro, Senhor, da Lília, que está pedindo, Senhor, oração, Senhor. Deus, pela deusa Domingos, que pede oração por ela, com problemas, Senhor, na coluna, nos joelhos. Meu Deus, agora, que todo espírito de enfermidade seja tirado, que toda enfermidade agora, que você receba a cura, que você receba o milagre, em nome de Jesus, aí na sua casa, onde você estiver agora, receba o renovo do Espírito Santo de Deus, receba a graça, receba a glória, receba a força para vencer a carne, o mundo. Deus, em nome de Jesus, eu ministro através da oração. Deus, em nome de Jesus, derrama a graça, derrama o teu Espírito. Deus, ministra agora milagre, por intermédio do clamor, aleluia. Receba agora o milagre de Deus, receba a força do Espírito para vencer. Deus, nós determinamos, Senhor, nós ministramos a cura, sobre a vida deste irmão, em nome de Jesus, pela Cláudia Medeiros, Senhor, pela Terezinha, que o Senhor abençoe, Senhor, também a sua filha Érica e a sua neta Sofia, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graças por tudo, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Todos juntos? Todos juntos? Paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Transforma lo que soy,